Olá pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você está? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, estamos aqui de novo para discutir nossa cidade, os aspectos que regem, né, Maceió. E a gente traz aqui o vereador Alain Pierre. Tudo bom, vereador? Como é que você está? Tudo bom, tudo em paz. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nesse programa com vocês e à disposição para a gente conversar sobre Maceió, sobre legislativo, sobre política, sobre a nossa cidade. Perfeito, pela vereador. Oportunidade. A gente vai falar muito sobre a questão da Lagoa da Anta, que você encampou, né, nessa luta. Mas eu queria que você começasse, vereador, explicando um pouco da sua história. Você é do Benito Bentes, né? A gente vê o Alain Pierre como um representante ali daquela região do Benito Bentes. Da cidade do Benito Da cidade do Bentes, Benito Bentes. Impressionante, né? Explique pra gente como foi que você surgiu e como é que você está. O que é que você representa de verdade ali? Deixa eu lhe dizer assim, eu cheguei no Benedito Bentes com 4 anos de idade, né? Sou filho de uma servidora pública da educação que se aposentou assalariada e comecei a me envolver na comunidade, no movimento estudantil com meus 14 anos. Eu tenho 41 anos de idade. E por que eu entrei? Né? Exatamente na época dos governos difíceis, eu perdi ano letivo em escola pública, Benedito Bentes era um bairro muito distante do centro de Maceió, isolado, com os problemas sociais, e aquilo tinha assim, uma inquietude em mim, né? Fruto também da juventude. Então, ainda na minha adolescência, eu comecei a participar dos movimentos comunitários, do movimento estudantil, eu sempre fui estudante de escola pública. E de lá para cá eu nunca parei de participar. Você é advogado. Sou advogado. Sou advogado há 13 anos. Né, além de ser advogado, eu também exerço uma militância dentro da UAB. Eu já tive a oportunidade de ser membro da Comissão de Direitos Sociais, presidente da Comissão da Criança e Adolescente da UAB. Né, fruto dessa luta da gente, a gente conseguiu ter um posto avançado para a advocacia na parte alta de Maceió, a permanência do fórum no Benedito Bentes, que havia uma discussão na justiça para encerrar as atividades do judiciário no bairro do Benedito Bentes. Então, além desse trabalho do movimento comunitário que me projetou no bairro do Benedito Bentes, o bairro que eu me criei, eu também, além de ser advogado, né, e exercer minha profissão, eu também milito dentro da advocacia. Você né? tentou algumas vezes ser vereador? Uma única vez. Uma única vez, né? No ano de 2000, eu obtive 2.985 votos. Fui candidato pelo PSC, o partido fez 3 vereadores, eu fiquei na segunda suplência. A maioria do meu tempo discutindo a nossa cidade, o bairro do Benedito Bentes, por onde eu passei, eu nunca fui candidato. Depois de muito tempo, o grupo... Eu vi, inclusive, um dos seus colegas, você é o único vereador daquela região que não é cria, digamos assim, do Silvânio Barbosa, né? Você fez uma carreira mais independente em relação a ele. É verdade, assim, a gente tinha uma relação política, né, dentro do bairro, né, se convivia, mas eu nunca fui assim... não nasci em um grupo político do Silvano. Em 2010, quando ele foi candidato a deputado estadual, e o Silvano poderia ter sido deputado sem precisar ter sido vereador. Ele teve 15 mil votos, faltou 1.000 votos. Naquela eleição foi eleito o Severino Pessoa, a primeira eleição do Silvano como deputado estadual, que ele ganhou do Silvano por 1.000 votos. E eu coordenei. A gente ganhou no Gogó. Do Carlinhos. Então nós fizemos uma grande aliança no bairro do Benedito Bentes, o nosso grupo político, as nossas lideranças, os nossos amigos, a favor do bairro do Benedito Bentes. Naquela eleição o Silvano teve mais de 8.000 votos só no bairro. Ele é uma grande liderança ali, né? Sem dúvida nenhuma. Dedicou uma vida, veio do movimento estudantil, estudou em escola pública. Na minha eleição agora eu tive a grata satisfação de ter o apoio da mãe dele, da irmã dele, que chegou a ser candidata logo no ano de 2020, a gente fez um trabalho ali muito bom. Eu sempre tive assim, algumas divergências no campo político com o Silvano, também já tivemos muita convergência, mas sempre no campo político, sempre muito respeitoso, a relação da gente era muito tranquila, civilizada. Né? Tivemos a oportunidade de estar juntos, o Silvano ajudou muito o crescimento do bairro do Benedito Bentes, infelizmente veio a fatalidade. Mas, digamos assim, o Silvano foi um grande precursor da política do bairro. Não, que foi um crime, né? Um homicídio terrível. Verdade. Muito triste. Que até hoje a própria família e os amigos próximos, o bairro do Benedito Bentes sente a sua falta. O Silvano era enquanto, por exemplo, eu tenho que me dedicar à advocacia para sustentar a minha família, o Silvano era um cara extremamente dedicado à política comunitária do bairro. Né?
Já acordava pensando, dormia pensando nisso e se dedicava. Inclusive, antes de falecer, já tinha alguns problemas de saúde, fruto dessa dedicação. Exemplo, por exemplo, da diabetes. Né? A Silvana adquiriu uma diabetes emocional, né? Fruto dessa constância dele de luta, que não é uma coisa fácil. Né? Você, como diz um amigo meu lá do bairro do Benedito Bentes, você furar essa camada de ozônio não é muito fácil não, viu? É complicado, né? Você sem um apadrinhamento, sem ser de família tradicional, vindo de um bairro populoso, com as dificuldades, estudante de escola pública. Mas a turma do Bio é resiliente, gosta de se acreditar. Pois é, veja só, você hoje é assim, uma espécie de representante do governo do estado, do Benedito Bentes. Né? Você é tido e havido, pelos seus pares mesmo, né? Como a voz do governo do estado, Paulo Dantas, no Benedito Bentes. E, ao mesmo tempo, você tem uma relação hoje muito boa com o JHC. Como é que você navega aí nessas duas canoas? Ricardo, deixa eu te dizer, isso é uma coisa assim, é um princípio meu. Acho que a política é preciso falar a verdade. As pessoas já estão cansadas dessa história de dizer, isso é da política. Não é da política. Isso é da personalidade. Eu tive e tenho várias oportunidades de conversar com o prefeito JHC, inclusive antes de ser vereador por Maceió. Fui convidado a ele na minha primeira eleição para ser candidato pelo partido que ele disputou, que ele foi eleito, e disse a ele que naquele momento não dava para a gente marchar junto, porque eu tinha os meus compromissos políticos, eu tinha o meu grupo político, e assim o fez. E durante esses 4 anos da eleição que a gente não ganhou para essa próxima eleição, tivemos a oportunidade de nos encontrar, uma relação muito respeitada, muito respeitosa. E na eleição de 2024, o prefeito novamente me chamou pedindo para eu ser candidato nos partidos da base aliada. Eu disse, olha, prefeito, mais uma vez, deixa eu te dizer, não dá para a gente marchar junto, eu tenho uma história no meu grupo político, a sociedade não vai entender. Lá eu construí essa relação e eu serei candidato dentro dos partidos da base aliada por onde eu sempre caminhei. E disse que se tivesse a oportunidade de ser eleito, a gente ia discutir Maceió. E quando fui eleito, logo um pouco depois, o prefeito me chamou para a gente, né? Pelo MDB. Fui eleito pelo MDB. O prefeito me chamou e eu disse, olha, prefeito, eu estou à disposição da cidade de Maceió, né, para a gente construir uma relação dentro do legislativo. Como o senhor sabe, tenho algumas ideias que acho que é importante para a cidade, né? Aquilo que a gestão estiver fazendo certo vai contar conosco, aquilo que for preciso discutir, nós vamos discutir, está na minha essência. O que me fez chegar no parlamento, Ricardo Carlos, foi esse papel da liderança, de estar ali buscando os problemas na comunidade, de buscar as ideias, mesmo que não seja a nossa verdade absoluta, até porque não existe essa verdade absoluta, mas a gente leva a ideia. O parlamento com os menos, né? Porque cada um tem suas ideias, né? Claro, é a verdade relativa. E a gente sempre teve uma relação muito boa. Mas, assim, o prefeito sempre soube da origem do meu grupo político partidário, né? Da onde eu vim, por onde eu vim, por onde eu caminhei. Deixa eu fazer uma observação, né? Você do MDB elegeu 4 vereadores. Só ele é que permaneceu de alguma forma ligado ao governo do Paulo Dantas e ao Rafael Brito, né? Ele recentemente apresentou uma moção de aplauso nisso ao Rafael Brito. Por exemplo, o Kelman Vieira, que era um defensor, foi secretário do governo Dantas, se absteve, não quis votar. Enfim, como é que essa história, assim, você se manter ligado a um grupo que perdeu a eleição, 83%, ou seja, uma derrota acachapante, e ver os seus pares do MDB, aliás, do MDB só não, a oposição elegeu 9. Né? Desses 9, o Rui está fora, né? PSD e até Canelma, quer dizer, e o resto foi tudo para a bancada do JHC. Como é que você vê isso? Você entende isso? Agora eu pergunto, isso é da política? Não, veja só, eu não entendo assim de que os vereadores eleitos, os 9, foram eleitos assim na bancada de oposição, né? Eles foram eleitos partidos de oposição. Eles foram eleitos nos partidos que tinham uma outra candidatura, que pensava e pensa uma outra Maceió, né? Mas não havia um radicalismo nesse sentido, né? Eu, por exemplo, como você muito bem colocou, eu continuo com a minha postura. Eu sei qual é o meu lado político, eu entendo o que é que a gente acha que Mas convenhamos,
você não é oposição, digamos assim, mas é independente, né? Sim. Se considerar dessa forma. Sim. E os seus colegas de bancada do MDB, todos foram para a base de JHC. Eu acho isso muito ruim, minha opinião pessoal. Concordo. Eu acho isso muito ruim, porque não acho que qualquer governo, seja em que nível for, não deva ter oposição. Tem de ter oposição. A oposição é fundamental para que, enfim, o gestor se sinta fiscalizado, né, e olhado, observado. Porque, de forma geral, você elege um vereador da oposição, o cara no dia seguinte está na bancada do governo, o próprio eleitor desacredita, é tudo igual, tudo calça 40. E se você opta por votar no prefeito de um grupo e no vereador do outro, é muito óbvio, né? Os americanos fizeram isso durante muito tempo. Eu elejo o governo e elejo um congressista de oposição. Eu acho extremamente interessante. É uma lógica boa. Me perdoe a observação. Não, claro, Ricardo, você está certíssimo. É importante esse contrato, essa forma de você demonstrar ao executivo aquilo que está dando certo, mas também aquilo que está dando errado na cidade. Eu tenho, por exemplo, me preocupado muito com a Maceió que nós vamos ter daqui a 10, 20 anos, né? E a gente não tem pensado nessa cidade. E quando eu falo, a gente é o contexto da cidade de Maceió, não é de uma gestão. Eu sempre digo, Ricardo, que a gestão passa, a cidade continua, o município continua. Então, assim, nós vivemos um momento bom, por exemplo, na especulação imobiliária, no crescimento imobiliário, crescimento da nossa cidade, mas eu me preocupo muito com o planejamento desta cidade, na mobilidade urbana, no social, e essas coisas eu não vou abrir mão. Eu posso ter uma boa relação com o prefeito de Maceió, como tenho uma boa relação com o governador do estado, mas essa boa relação, ela serve esse diálogo para a gente apresentar as ideias que, como cidadão, nós vivemos no dia a dia. E o que pode ser feito para melhorar a cidade. Né? Para que fomos eleitos? Né? Nós somos eleitos vindo nós somos cidadão maceiense. Antes de ser vereador por Maceió, eu vivo nessa cidade independente de ser vereador. Né? Então a gente participa diariamente. Os problemas que aflige o cidadão Maceió nos aflige como vereador, nos aflige como prefeito, como governador. Então essa minha boa relação que eu tenho com o governador Paulo e que sempre tive do bom diálogo com o prefeito JHC é no sentido da gente poder discutir melhor a cidade de Maceió. Não adianta eu ir para o parlamento e jogar palavras ao vento. A sociedade vem mudando esse conceito. Ela quer um parlamentar questionador, ela quer um parlamentar que proponha, mas ela quer, sobretudo, soluções. O cidadão ele elege o poder executivo e legislativo para representá-los, para resolver os problemas da cidade, para dar solução àquilo. Então a gente não pode ter no parlamento tão somente palavras ao vento. Uhum. A cidade vem nos cobrando isso. Exatamente. Mas vamos lá, e o plano diretor? Volto a ele. O que é que falta para chegar à Câmara Municipal, efetivamente, ter uma discussão com a comunidade de forma geral, com os vários setores envolvidos? O que é que está faltando? Eu estou participando da Comissão de Assuntos Urbanos. Inclusive, temos agora às 13h30 uma reunião com o presidente do IPLAN, o Antônio. Instituto de Planejamento do município, que é responsável, né, por ter feito toda a escuta da sociedade, dos setores, e preparar a minuta para ser enviado à Câmara. Já tivemos uma reunião com a diretoria técnica do IPLAN. Vem se arrastando há muito tempo. Muito, né? Nós estamos com um plano último 2 décadas, né? Se ele vale 10 anos, como o Estatuto da Cidade prevê, nós estamos há 10 anos sem um plano não atualizado. E isso me preocupa muito. Inclusive, Ricardo e Carlos, eu estou muito preocupado e estou fazendo esse estudo jurídico e técnico. Qual é a minha preocupação? Enquanto esse plano, esse novo plano, ele não vale, ele já pode ser, Ricardo, ele pode ser um plano que ele já não sirva para os próximos 10 anos. Deixa eu te explicar por quê. Porque você pode ter aí, nessa demora de um novo plano diretor, das novas diretrizes para a cidade, o outro plano caducado, mas as licenças não param de chegar e ser concedidas, com base em um plano que já está há 20 anos, obsoleto, e no mínimo 10 anos. Né? E não dá para você falar na cidade de Maceió há 10 anos. Você fala de arranha-céus de 30 andares, fala de construções de
Tem aquela via ali do Novo Shopping, tem 40, 50 novos empreendimentos sem nenhuma intervenção de trânsito. É disso que você está falando. E tem um detalhe muito importante, que as pessoas não percebem. O plano diretor, quando você vai discutir, as pessoas olham tão somente o plano diretor na diretriz do privado. Né? Você olha assim, olha, o que é que pode ser construído pelo privado? Mas o que é que adianta, por exemplo, você liberar a região daquele conjunto de Jacarecica para construção de prédios se você não tem uma estrutura urbana da cidade? Água, luz, saneamento, mobilidade urbana. É isso. Aí quando diz, mas isso não se discute num plano diretor. Então você precisa ter um plano público para a cidade de Maceió. Por exemplo, o que é que nós vamos fazer com essas áreas aqui da região do afundamento do solo da Braskem? Qual é a previsão dela? Né? Como é que você pensa Maceió se você descer do aeroporto para cá, do Ibama para cá, do lado direito Maceió morreu, um braço de Maceió morreu. Impressionante, terrível, ruína, né? Pois é. Então, uma grande preocupação minha é o platô superior do norte, porque Maceió só tem para crescer hoje o platô superior da região norte. Que platô superior é esse, Alan? É exatamente quando você sobe a Ecovia Norte, a Rota do Mar, aquela região toda, que você começa ali entre Benedito Bentes, vai embora por Riacho Doce, por Ipioca, todo aquele platô superior. E a nossa faixa litorânea do norte, inclusive já é matéria de discussão, a começar da Lagoa da Anta e todo o nosso litoral norte. Né? Então, a história do plano diretor, Carlinhos, não é tão somente, Ricardo, o que cabe ao privado cumprir. É também, porque se o privado cumpre, ele diz, estou no meu direito, eu estou atendendo à legislação, eu tenho direito à licença. Construir pode ser tal altura, enfim. Aqui vai caber 15 pavimentos, vai caber 20, está autorizado, eu tenho 1 ou 2 garagens por morador, está tudo certo, área de recuo. E os serviços todos que precisam ser levados. E os serviços públicos. É isso que eu venho dizendo. Né? Quando eu comecei a discutir, por exemplo, a questão da Lagoa da Anta, no final da audiência pública, eu disse ao representante do empreendimento, eu disse, olha, a Record Engenharia, eu disse, olha, sim, tudo bem, mas cadê aqui o estudo de impacto de vizinhança? Cadê a mobilidade urbana? Cadê o saneamento básico? O nosso emissário submarino é de quando? Esse emissário submarino é o mesmo? Pois é, Ricardo. São essas discussões que não se levam em conta. E as pessoas ficam, vai para o emissário submarino. Esse emissário submarino, que foi concebido em uma cidade de Maceió que não é a de hoje, aí o cara vai dizer, não, mas isso não é responsabilidade do ente privado. É bem verdade. É responsabilidade do público. Então, qual é a cidade de Maceió? 40 anos. Qual é a cidade de Maceió que nós queremos para o futuro? E isso eu tenho debatido muito dentro da Câmara de Vereadores, eu tenho discutido bastante, né, essa pauta, né? Tenho rediscutido, não é só o fato da Lagoa da Anta, é o plano diretor, é o litoral norte. E às vezes até já tive discussão de dizer que eu estou levando para o parlamento a discussão da Mãe de Ná, que eu estou querendo prever o futuro. Quando eu trouxe a questão da Lagoa da Anta, mas você vai discutir o que não existe? E a construtora foi lá e disse... projeto, né? Porque eles diziam que não havia um projeto, né? Mas apresentaram. E você vê como é importante a mobilização, o poder legislativo e como é importante vocês da comunicação. Foi toda essa discussão que fizeram a construtora ir lá e apresentar um projeto. Mas qual é a outra grande preocupação, Ricardo? Entre o projeto, a execução do projeto e a manutenção são coisas diferentes e leva tempo. E essa é a minha preocupação. Uma pergunta objetiva, eles podem fazer essas torres da forma que estão previstas? Legalmente eles estão parados? Bom, aí nós vamos para aquele terreno é de Maceió, era da prefeitura de Maceió que foi cedido para um empreendimento hoteleiro. Nós temos ali, por exemplo, temos uma lei que foi cedido 5 mil metros quadrados, aproximadamente 5 mil metros quadrados, na década de 70. Dilton Simões, na concepção, naquela época, da expansão da hotelaria na cidade de Maceió. Então, e que eu não sabia, mas a audiência pública, o jurídico da Record, informou publicamente que o município de Maceió é sócio do Hotel Jatiuca, com um percentual de aproximadamente 1%.
Ou seja, o cidadão pode ir lá se hospedar em nome da prefeitura. Ou o município tem que ter, ou o município, a cada final de ano, a cada exercício financeiro, né, no seu balanço, deve receber os recursos do Hotel Jatiuca. Né? Deve. Deve, claro. Não é sócio? Mas ele demonstra isso, ele recebe? Eu estou agora protocolando um requerimento Por pedindo favor. essas informações. Né? Importante. Não, claro. Né? E como é que ele se tornou sócio? Exatamente pela área. Né? E aí eu já tenho alguns questionamentos. Primeiro, aquela área, no contexto de valor imobiliário, para a cidade de Maceió e para o cidadão maceióense, ele não tem valor. Né? Se ela é pública e está em uma área de convívio, ela não tem valor. Mas imagine, Ricardo Calil, se aquela área fosse para avaliar 5 mil metros quadrados daquela área, será que caberia ao município de Maceió tão somente 1%? Né? Já fizemos essa avaliação. Isso é do contrato original? Do contrato original. Inclusive, eu também estou pedindo a Hotel Jatiuca e a Junta Comercial da Constituição até o momento atual. A Prefeitura de Maceió, o município de Maceió é sócio do Segundo a Record Engenharia, sócio com aproximadamente 1%. E nós vamos... Mas veja só, além da área, nós temos todo um contexto naquela região. Por exemplo, o mar vem ocupando o que era o seu espaço. Não é o avanço do mar, era o que era do mar. Inclusive, o município de Maceió... água é assim, né? O município de Maceió vem fazendo os muros de contenções. Os muros de contenções já estão passando do Hotel Jatiuca. Né? Então, você está ali numa área extremamente próxima ao mar. Você tem ali os coqueiros, que é a árvore símbolo da cidade de Maceió. Inclusive, em Munelcote, existe um decreto da época do prefeito Cícero Almeida que torna determinadas áreas o coqueiro e Munelcote, né? Porque é a árvore símbolo da cidade de Maceió. Você está em uma área de uma lagoa. Né? Não precisa ser nenhum historiador para saber que Alagoas vem das lagoas. E a Lagoa da Anta é uma das 16 lagoas que nós temos no estado de Alagoas. Você tem o contexto histórico da Lagoa da Anta, que faz parte da história da cidade de Maceió. Então você não pode ter um princípio básico no direito, que é você jogar fora o interesse público em detrimento do interesse privado. Lembrando, né? Quando o hotel foi construído ali, aquela era uma região afastada da cidade. Né? Exatamente. Hoje não, você não sabe, enfim, onde efetivamente você não tem mais espaço ali nem para construir, apesar de que tem edifícios enormes ali mesmo, tem ali do lado do Hotel Jatiuca tem prédios enormes. Né? E, Ricardo, deixa eu te dizer uma coisa. Inclusive, no final da audiência, um diretor da Record chegou para mim e disse: mas, vereador, só são 140 apartamentos. Aí eu disse: olha, o grande problema não é os 140 apartamentos seu, é que só no seu entorno, em um raio de 1 quilômetro, nós devemos ter mais de 1.400 apartamentos previstos para os próximos 3 a 5 anos. E o que é que você imagina daquela região? Aí eu até inclusive disse no final da audiência: vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a região da Lagoa da Anta e vamos todos às 5 horas da tarde ver como é o trânsito na região, com a realidade de hoje. Então, vamos imaginar que a região da Jatiuca, quando é uma previsibilidade que você tem que ter 12 metros quadrados de área verde por cidadão, que é o ideal, a área da Jatiuca tem 5 metros quadrados por cidadão. Que cidade nós queremos para o futuro? Nós queremos uma cidade impermeabilizada? Já está quase, né? Uma cidade de concreto? Você está propondo a criação de um parque municipal. Um parque municipal. Abrange que área ali? Olha, o hotel deixa de ser hotel? Como é que é? A ideia... Eu acho a ideia ótima. A ideia sempre, né? era a gente, no mínimo, toda a região, todo o entorno da Lagoa da Anta. O que representaria praticamente 70% da área pública, é uma área de convívio. Maceió tem tão somente o único parque municipal no Bebedouro, na região da Xanda Jaqueira. Está muito abandonado também, até por conta e o entorno ali... da Braskem. Exatamente. Né? O entorno ali já foi embora. Você não tem nem convívio de cidadão. Né? A Marquês de Abrantes, segundo informações da Defensoria, já é uma região também atingida. Então, daqui a pouco, vão fechar. Deserta, né? Exatamente. Então, e outra, a cidade de Maceió cresceu, mas cresceu para o lado oposto do parque municipal. Né? E a nossa orla é o nosso cartão postal.
é onde gira a nossa economia. O turismo sustenta essa cidade pelas suas belezas naturais. E Maceió carece mesmo. Carece, né? Precisa de um novo parque. Você vê, né? Ricardo, não lhe atrapalhando, veja o espaço do Antiga Alagoinha, que hoje é o Marco dos Corais, como o turista, como o cidadão Maceió utiliza. Você veja que uma simples reforma na nossa Praça Centenário leva milhares de pessoas à noite. Então imagine. Durante o dia também. Durante o dia. Imagine a sensação de pertencimento de que nós, maceienses, temos na Lagoa da Anta. Há uma necessidade de sensação de pertencimento. Maceiense precisa de novas áreas. Eu sou a favor do desenvolvimento econômico. Eu tive a oportunidade de ser secretário executivo no estado de Alagoas de desenvolvimento econômico. Mas eu sou a favor da qualidade de vida, precisa achar um equilíbrio. Inclusive eu disse isso, olha, o que é que adianta você fazer 5 torres de 15 andares, vender o sonho para quem está comprando, porque certamente não vai ser uma coisa barata, vai ser talvez um metro quadrado mais caro da história de Maceió, e o cara quando comprar, ele comprar um pesadelo. Tem uma parte de hotel, né? Tem uma torre de hotel, 4 para residenciais. Só essa torre de hotel há uma previsão de 300 quartos. E aí... 300 famílias, digamos assim. Nenhuma mudança. Aí tem... Usando esgotamento sanitário, água. O trânsito é o mesmo, quer dizer, o número de pessoas que vão transitar ali é muito maior e não tem nenhuma mudança de trânsito. E aí entra a questão das licenças. As licenças continuam sendo emitidas para prédios, para empreendimentos. A gente passa por qualquer região da cidade e vê arranha-céus cada vez maiores. Não é preocupante que essas licenças sejam emitidas pelos órgãos, continuem por órgãos públicos, sem que haja nenhuma preocupação com essas questões que o Ricardo falou, esgotamento sanitário, trânsito, essa série de problemas? Claro, muito preocupante. Muito preocupante por tudo isso que já discutimos aqui. Né? E a minha maior preocupação é essas concessões de licenças, é exatamente que a gente já nasça com um plano diretor morto. Não é nem velho, né? Morto. Porque o plano diretor ele é para 10 anos. Mas imagine se a gente demorar muito a discutir esse plano diretor. E não quero aqui dizer que eu sou entrave do desenvolvimento econômico, da expansão imobiliária, que Maceió continue crescendo o seu metro quadrado. Não, de jeito nenhum. Mas isso tem que ter um equilíbrio. Nós não podemos vender, nós não podemos vender aquilo que não temos capacidade de entregar. Né? O privado tem por si a sua necessidade de oferecer seu lucro. É normal, é da atividade privada. Mas o público ele não pode ter a oferir o seu lucro. O lucro do público é devolver ao cidadão os serviços sociais. Você já imagine se ao final do ano o balanço do público, do município, do estado ou da União fosse igual a um balanço privado para ter lucro. O estado não precisa ter lucro, o município não precisa ter, ele tem que devolver em serviço à sociedade. Por isso, qual é a minha preocupação? É que o nosso plano diretor, Ricardo, é um plano para 10 anos, mas se ele demora a ser discutido e colocado em prática, nós vamos ter licenças em toda Maceió com empreendimentos para os próximos 10 anos. E já nas regras antigas. Né? Fazendo uma analogia do Código Penal. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que deveria, nesse momento, cessar a concessão de licenças até que se estabelecesse o novo plano diretor? Precisava se criar critérios. Por exemplo, você tem a licença, você vai começar a obra hoje, imediatamente. Quando eu falo hoje, é assim, certo. Em curto espaço de tempo, sim, ok. Qual é a sua previsão de entrega do empreendimento? Não, eu não tenho... Eu vou começar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Não, então se você vai começar daqui a 1 ano, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano e meio, você não pode, neste momento, ter a licença ambiental. Você precisa ter um regramento. Mas o que mais me preocupa é que a gente precisa discutir também junto ao poder público qual é o plano público do município para essas áreas de expansão imobiliária. Já se fizeram essa pergunta? Por exemplo, a região da Lagoa da Anta, Jacarecica, Cruz das Almas, Jatiuca, quantas licenças nós temos?
Qual é a previsão? Não vou falar em 10 anos. Licenças que têm projetos, mas que não estão sendo executados. É isso? E as que estão sendo executadas. Certo. Nos próximos 5 anos, quantas novas unidades habitacionais nós vamos ter naquela região? Tá, ok. Nos próximos 5 anos, qual é o plano de investimento público para aquela região? Casa, a previsão de saneamento básico, a previsão de novas vias, a previsão de áreas de convívio para o cidadão. A discussão, né? Uma estação, né, elevatória numa região, uma confusão. Pois é. É o caso, acontece daqueles condomínios ali, né? Você imagine, você vai precisar de uma, não, você vai precisar de várias. Ninguém quer. É preciso ter a história do entendimento, pacto de vizinhança, tudo isso que tem de ser considerado e, evidentemente, com a participação da população, senão não adianta absolutamente nada. De jeito nenhum. E deixa eu dizer uma coisa como isso é importante. Vou citar aqui um caso muito assim clássico, que é do bairro do Benedito Bentes. Os novos conjuntos do bairro do Benedito Bentes foram construídos sem escolas públicas. O que é que acontece? Acontece que os alunos, para ter o seu direito de estudar, eles se deslocam para outros bairros. A exemplo, por exemplo, do Farol, do Centro. O que é que você está dizendo com isso? Você imagina quantos ônibus por dia do transporte escolar, seja do município ou do estado, saem dos bairros mais distantes para o centro dessa cidade? O que é que acontece? Ajuda no trânsito. Então, sabe o que é isso, Ricardo Galinhos? É exatamente o que eu acabei de falar. É o crescimento da cidade sem a convergência do poder público, sem o planejamento. E esse papel é do poder público. Né? Por exemplo, qual é as novas vias de acesso que de fato ajudaram na mobilidade urbana da cidade de Maceió? Porque o que é que nós temos? A Avenida Fernandes Lima, a Avenida Menino Marcelo, que um dia foi a Via Expressa. E todas as outras vias, elas são apenas alimentadores dessas duas. Então você cria meio que um labirinto. Né? Você sai da Fernandes Lima para ir para Menino Marcelo. Você sai da Menino Marcelo para ir a Fernandes Lima. E na parte baixa são as mesmas avenidas. Gustavo Paiva, Avenida da Orla, as transversais. Mas a cidade não é a mesma. Mesmo são essas duas. Não é a mesma. Né? E aí volto a dizer uma coisa aqui que é muito assim, esse crescimento que a gente vê na parte baixa, ele também é uma realidade na parte alta. Vai olhar hoje o que é a cidade universitária, o entorno da UFAL. Olhe hoje, saiam daqui e vá ver o entorno da UFAL. É uma cidade que cresce semelhante a Recife. Daqui a pouco você não sabe mais o que é Maceió, o que é Rio Largo, o que é conturbação. Você vai viver aquela região toda. Mas aí o planejamento. Então eu me preocupo muito, e digo muito isso no parlamento. É minha primeira vez que eu sou vereador, estou vereador com Maceió, há 3 meses. Eu sempre digo o seguinte: a gente tem que pensar na cidade que escolhemos para viver. Se eu deixar de ser vereador daqui a 4 anos, a gente vai deixar, aqui, né? Vai deixar para os nossos filhos e netos. E assim você imagina, o cara para sair do Farol, para chegar à parte baixa, está levando 1h30, 2 horas. É absurdo. Insuportável. Vereador, vou fazer aqui um último questionamento. Você vem defendendo essas posições que são posições antagônicas às construtoras, a grupos empresariais. Você vem sofrendo pressão? Você sofreu algum tipo de pressão por conta dessas posições? Não, nenhuma. E veja só, eu não tenho por mim essa história de que sou um cara contra as construtoras, contra os grandes empreendimentos. Não. Eu sou a favor, e é o que tudo que estamos debatendo aqui é o contrário. É dizendo de que esses investimentos privados devem existir, mas deve existir a convergência com o poder público. Porque o próprio... As ações concomitantes do poder público. Claro. Por exemplo, quem é que concede a licença? Não é o município? Não é? Então, se eu recebo ali o pedido de 10 licenças para a região, por exemplo, do litoral norte, cadê o planejamento do município para aquela região proporcional ao investimento e a linha do tempo dos futuros empreendimentos? Então, olha,
para o que eu estou planejando para aquela região, naquele momento, eu não posso conceder. E não há mecanismo jurídico que impeça isso, porque há um princípio básico que eu disse aqui mais cedo. O interesse público sobrepõe ao direito privado. Então, o que é que eu estou dizendo? Olha, eu não vou lhe conceder agora, porque em uma área, só para citar aqui um exemplo, eu vou mais uma vez aqui, aquele conjunto de Jacarecica, que são de casas de frente à praia de Jacarecica. Imagine-se, pronto, vocês moraram ali. Aquela ali é casa. Então ali, vamos dizer que 10 mil metros quadrados daquela área, mora hoje, ou morou, ou mora hoje, vamos botar 500 pessoas. Nesses mesmos 10 mil metros quadrados, quantas pessoas vão morar se aquilo ali virar prédios? Exatamente. Eu vejo uma casa, por exemplo, você passa na Jatiuca ali, ou na Ponta Verde, você passa aqui, era uma casa muito boa. O cara derruba, bota um prédio com 10 andares. Isso. São o quê? 40 famílias. Enfim, o que se fazia naquele espaço, 40 famílias vão fazer. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você acha, a essa altura do campeonato, já conhecendo esse projeto da Lagoa da Anta, que aquilo passa? Ricardo, se seguir o rito normal, passaria. O que você chama de rito normal? Se for tratado como mais um empreendimento imobiliário. E não é. E não é. A área não comporta. A área tem todo um contexto histórico, cultural, ambiental, social e urbanístico. É uma área de pertencimento ao cidadão maceiense. Caberia um empreendimento imobiliário em cima do Marco dos Corais? Não, de jeito nenhum. E por que no entorno da Lagoa da Anta? Concordo também. É. Eu gosto muito de espaço público. Várias vezes, quando eu vejo uma praça sendo reformada do jeito que a gente viu, e essa ocupação, esse pertencimento, essa sensação de pertencimento, eu aplaudo. Porque, efetivamente, as cidades precisam disso. Humanização. Exatamente. E um espaço público. Um parque ali seria uma beleza, né, Carlinhos? Se seria. E não ajudaria, Carlinhos? Por exemplo, um parque não ajudaria ao setor imobiliário? Sim. Porque você teria áreas de convívio, áreas ambientais, ao turismo, que é tão forte. Então a gente precisa entender isso. Novas áreas de convívio representam também o interesse imobiliário, porque traz qualidade de vida a quem ele vai comprar. Né? Em São Paulo, por exemplo, quando o cara diz assim, olha, o edifício é próximo ao Parque Ibirapuera. Por quê? Porque o uso, né? Pois é. Né? Certamente, se você dissesse assim, olha, você vai comprar um imóvel próximo a uma BR. Próximo à Marginal Tietê. A Marginal Tietê. Né? É diferente quando você diz assim, o seu imóvel do futuro é próximo a uma área como o Parque Ibirapuera. A região do Pina, em Recife, se você pegar aquela região todinha, eles fizeram agora a Via Mangue, agora não, já tem alguns anos, e toda a região da Via Mangue, ela é preservada por quê? Porque é uma região de mangue. E fica bonito. É o verde dentro da cidade. Né? A gente fala tanto de São Paulo, pelos arranha-céus de São Paulo, mas quem anda em São Paulo percebe quantas áreas verdes existem dentro da cidade. A prefeitura estimula sempre isso. Né? Pois é, então qual é o grande problema? Né? Esse será, Ricardo e Carlinhos, assim, dentre outras bandeiras, eu vim agora há pouco da Assembleia dos Servidores Públicos, mas essa bandeira da cidade de Maceió, eu vou água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou reiterar, vai ser uma voz assim constante no parlamento, essa defesa da cidade que queremos para o futuro. Essa Maceió tão linda, que apaixona todos que aqui o conhecem, ela precisa ser preservada. Nós já estamos falando mundialmente das mudanças. Pelos próprios moradores. Né? Nós já estamos falando das mudanças climáticas, nós já temos uma sociedade cada dia mais distante, né? Às vezes estamos tão próximos fisicamente, mas tão distantes um dos outros, fruto da tecnologia, do avanço. A gente não pode perder essa qualidade de vida. Nós tivemos assim esse crime ambiental da Braskem, que já atingiu socialmente, historicamente e ambientalmente a nossa cidade. E o que vai se fazer daquela região? Né? Que é pois é. Então, que cidade nós estamos pensando? Tá certo. Né? Então, assim, essa era uma bandeira muito forte minha, né?
de estar na Câmara debatendo isso, vou reiterar. E, como te falei aqui mais cedo, não são palavras aos ventos. Tudo aquilo que, apesar do parlamento ser a voz, tudo aquilo que eu tenho falado no parlamento, eu tenho me debruçado e colocado em papel para a gente debater e estar discutindo. Não é só a questão da Lagoa da Anta, é a cidade como um todo. Urge, né? E pode servir ali como um exemplo, né? Como exemplo, exatamente. Do que se pretende com a cidade de Maceió. Exatamente. Vereador, obrigado pela presença. Obrigado. Viu? Grande abraço. Ricardo, Tá bom. obrigado. Obrigado também, prazer. Pessoal, Obrigado, grande abraço.